Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, e eu estou aqui para ministrar uma aula, a 17ª aula da Escola de Líderes para vocês. E o tema da aula é sobre o princípio da unidade, amém? Vamos orar para começar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas aqui diante da Tua presença, Pai. Apresento, Senhor, essa aula diante do Teu altar, meu Deus, e apresento também cada pessoa que vai assistir essa aula, Senhor. Que o Senhor me use como um canal, meu Deus, para ministrar a Tua palavra para essas pessoas e que cada um, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, tenha o discernimento do que vamos ministrar aqui, Senhor. Obrigada, meu Deus, por este tempo. Obrigada porque apesar de todas as adversidades e todas as mudanças desses últimos dias, Senhor, podemos, meu Deus, continuar compartilhando e vivendo a Tua palavra e dessa maneira expandindo o Teu reino, Senhor. Essa é minha oração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então eu vou falar um pouquinho com vocês agora, nessa aula, sobre o princípio da unidade. E o texto-chave dessa aula está lá em João, no capítulo 17, dos versos 20 ao 22. Eu vou ler para vocês, tá? Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dai-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Amém? Então, essa passagem bíblica, ela fala, ela está muito clara, que é uma narração, O João, ele está narrando uma oração que o Senhor Jesus fez, que o próprio Senhor Jesus fez, Essa passagem bíblica narra uma das maiores e mais belas orações de Jesus. O centro de sua oração é glorificar ao Pai e interceder por seus discípulos e por aqueles que viriam a crer no futuro, ou seja, por nós. Seu pedido é bastante claro e surpreendente, focado, que sejamos um. Então, nessa oração, o Senhor Jesus está clamando ao Pai, está clamando a Deus, para que os seus discípulos sejam um, como o próprio Senhor Jesus é um com Deus. E também ele está clamando pelas gerações futuras, pelas pessoas que viriam a crer, também depois, por meio da pregação dos discípulos, pelas pessoas como nós, que nós, apesar de muitas gerações depois, somos frutos desse evangelho. Então o Senhor Jesus também estava intercedendo por nós e ele estava falando claramente, Ele fez uma oração focada e determinada, para que nós sejamos um. E ser um é andar em unidade. É importante, portanto, adquirirmos a consciência da unidade. Todos os que estamos em Cristo passamos a ter a mesma natureza espiritual. Passamos a ser um entre nós. Então, nós, como cristãos, como futuros líderes, como pessoas que estão caminhando com o Senhor, a gente precisa ter a consciência desse princípio. Esse é o primeiro passo e ele é fundamental. Nós precisamos ser conscientes da importância da unidade, precisamos ser conscientes que esse princípio existe, que é um princípio da palavra de Deus e que como cristãos nós precisamos ser um, Que nós somos um, que nós temos todos a mesma natureza espiritual, nós somos filhos de Deus. Cada um tem suas características? Sim. Cada um tem sua personalidade? Tem. Somos seres diferentes? Somos seres diferentes, naturalmente falando. Características físicas, características de personalidade, de criação, pensamos diferente.
Não é que, que a gente tem que ser um robozinho e fazer todo mundo a mesma coisa, andar todo mundo igual. Mas nós precisamos ter a consciência de que cada um com as suas características, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeitinho de ser, é um em Cristo Jesus. Que você tem a mesma natureza espiritual do seu irmão que caminha com você no ministério, que caminha com você no seu GR, que caminha com você na igreja. Vocês são diferentes em questão de características, mas a natureza espiritual é a mesma. Somos filhos de Deus e por isso precisamos entender a importância da unidade, precisamos entender que esse princípio existe e precisamos praticá-los. É preciso ter um entendimento para poder praticar e viver em unidade. Paulo fala em Romanos 12:5 o seguinte: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Desta forma, nossa unidade com Cristo não pode ser quebrada, e a unidade entre nós é real e definitiva, e muito maior do que qualquer diferença de língua, cor de pele, escolaridade, classe social ou ênfases teológicas. Então, é como eu disse, a unidade, ela precisa ser maior do que as nossas características pessoais. Você nem sempre vai concordar com a pessoa que está do seu lado, você nem sempre vai concordar com outro líder de GR, que lidera o GR com você. Nem sempre as opiniões vão concordar, às vezes vão ser diferentes, às vezes um vai pensar de uma maneira, o outro vai pensar de outra, mas o importante é o quê? É ter a consciência dessa unidade, desse princípio da unidade e saber andar em unidade independente das opiniões, independente das veias teológicas, né, das ênfases teológicas, independente de escolaridade, classe social, não sei o que. Então, independente de qualquer coisa, precisamos saber que temos a mesma natureza espiritual e que precisamos ser um em Cristo. Amém? Quando estamos... Eclesiastes também fala o seguinte: é melhor serem dois do que um. Eclesiastes 4:9. Quando estamos em aliança com outros cristãos, gente de fé que crê conosco, somos fortalecidos em nossa esperança e supridos em nossa necessidade de apoio. Então, a unidade, ela nos fortalece. Andar em unidade com outra pessoa, terem quem buscar, porque todo mundo vai ter um dia mau, todo mundo vai ter um momento na vida que vai precisar de um apoio, vai precisar de um ombro amigo, vai precisar de um abraço. Então, ter essa unidade, ela é fundamental, porque você vai se fortalecer, você vai se fortificar e vai conseguir andar adiante. Porque não adianta, gente, sozinho ninguém cresce. Sozinho ninguém consegue. Sozinho você não pode até ir longe, mas se você tiver alguém do seu lado, você vai muito mais. Porque é um princípio da palavra de Deus, a Bíblia fala. É melhor serem dois do que um. E esse versículo ele não está falando só de relacionamento conjugal. É da vida como um todo. É melhor serem dois do que um. Em todas as áreas. Em todas as áreas. É melhor ter uma família do que ser órfão. É melhor ter unidade no trabalho, andar em unidade no trabalho, ter alguém no seu trabalho em quem você possa confiar, em quem você possa contar, do que ser sozinho. É melhor você ter alguém em quem se apoiar, em quem buscar dentro da igreja, do que ser sozinho, do que quando vier um problema, você se isolar e não ter com quem conversar, e daí a pouco você vai se esfriar, daí a pouco você vai estar longe da igreja. Por quê? Por não entender o princípio da unidade, por não entender a importância do relacionamento, de andar com as pessoas, de estar se relacionando, de ter
unidade, de ter comunhão. Nós precisamos disso. O Senhor, Ele não nos criou para sermos sozinhos. Amém? Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses 5:11. Aqui a Bíblia está falando que exortem uns aos outros e edifiquem uns aos outros. Que somos nós. Nós temos que exortar uns aos outros, nós temos que edificar uns aos outros, nós temos que ser canal de bênção na vida das pessoas, um dos outros. Nós, dentro da igreja, como cristãos, nós precisamos ser esse canal de bênção, nós precisamos exortar quando precisa exortar, nós precisamos ajudar a edificar, ajudar a crescer, para que possamos juntos crescer em maturidade. A unidade, é uma das maiores riquezas do grupo de relacionamentos. Somos muito ajudados se compreendermos a importância de nos reunirmos juntos. Então, os GRs, gente, os grupos de relacionamento, você aí está fazendo escola de líderes. Se você está fazendo escola de líderes, primeiro você, no mínimo, deve estar ligado a algum GR, participando como membro de algum GR. E segundo, que você tem interesse de ou liderar um GR, ou ser um co-líder, ou ser um anfitrião de um GR, enfim. Mas o mínimo de interesse você tem. Então você precisa entender que o GR, eles estão pautados nesse princípio, no princípio da unidade. Por isso que cada GR tem sempre, no mínimo, 2 líderes. Por quê? Para que possamos andar em concordância, para que possamos andar juntos, para que possamos orar em concordância, para que um líder possa ajudar o outro. Por quê? Porque sozinho ninguém consegue. Sozinho ninguém vai para frente. Se você liderar um GR sozinho, chegar um determinado momento que você estiver desanimado, que você estiver cansado, quem é que vai te ajudar? Tem que ter o outro líder ali para te apoiar, para às vezes chamar a tua atenção. Olha, você está muito relapso com o GR, precisa prestar mais atenção. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, eu não concordo. Amém, então vamos orar, vamos ver qual é a melhor maneira de fazer isso. Vamos interceder juntos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É fundamental. E como a Bíblia fala, melhor é serem 2 do que 1. Sempre, em todas as situações, inclusive e principalmente nos GRs. Em Provérbios 27:17 também podemos ler o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Somos afiados e melhorados na unidade. Essa é a importância da igreja. Quem salva é Jesus, mas o poder da unidade em Cristo nos fortalece, ensina o caminho de Deus e nos faz vivermos uma vida abundante. Então, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nem sempre isso é fácil, gente. Às vezes a gente não quer ser afiado, ser exortado, Aqui quando a gente está falando em assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ser afiado é ser muitas vezes confrontado, muitas vezes ter que ouvir: olha, você está errado, olha, não é por esse caminho, olha, é assim, 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 olha, cresce, dá um chacoalhão, olha, cresce, amadurece, não vai por esse lado, não é desse jeito. Não é fácil, gente, A gente não pode ser hipócrita. Viver em unidade, se relacionar com pessoas estranhas, pessoas que você não conhece,
pessoas que você está começando a conhecer agora, pessoas que você não sabe como, né? Pessoas diferentes, com outra criação, pessoas com outra personalidade. Não é fácil. Só que a Bíblia fala, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não significa que você vai sair por aí agora metralhando todo mundo, né? A Bíblia fala, o homem afia o homem, então... Não é nesse sentido. Tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, mas tem que saber que tudo, absolutamente tudo traz algum tipo de aprendizado. Tudo na nossa vida traz algum tipo de aprendizado. E se as situações se repetem, é porque você ainda não aprendeu o que precisava aprender. Então, fique atento, preste atenção, não reclame, por mais difícil que seja, não reclame das pessoas, não reclame da igreja, não reclame das coisas, mas preste atenção com outro olhar. Olhe para as coisas com outro olhar. Poxa, isso está acontecendo, eu não gostei, isso não me agradou. Tô chateado com isso, aconteceu aquilo, não sei. São inúmeras coisas, inúmeras situações no dia a dia que podem acontecer na sua vida, nas nossas vidas, mas olhe com uma perspectiva diferente a partir de hoje. Não, está acontecendo isso. Ok, o que eu preciso aprender com isso? Como que eu posso amadurecer com isso? Como que eu posso me tornar um cristão melhor por meio disso? Pare, pense, analise. Ao invés de sair julgando, de sair brigando, de ficar ofendido, de ficar triste, ou de ficar postando indireta na internet, que ainda tem muita gente que ainda faz isso. Analise cada situação da sua vida, cada situação do seu dia a dia e pense, o que eu posso aprender com isso? Se isso aconteceu, o que eu preciso aprender com isso? Aonde que eu posso melhorar? Nós precisamos ter humildade e saber que sempre vamos precisar melhorar, sempre temos o que melhorar. Sempre, enquanto estivermos aqui nessa terra, temos o que aprender, temos o que melhorar. Que a vida é uma constante busca de aperfeiçoamento, não existe perfeição, não existe perfeição só em Jesus Cristo, mas que nós devemos perseguir e tentar sermos pessoas melhores, sermos imitadores de Cristo, sabe? Então que você tenha a partir de hoje essa nova perspectiva, amém? Que você possa olhar para as coisas, para as circunstâncias com um outro olhar, não com um olhar de julgamento, não com um olhar de crítica. Existem pessoas que são muito críticas, que tem sempre uma crítica na ponta da língua. Às vezes é o momento de você parar com isso, de se recolher e pensar, não, o que eu preciso aprender? Aonde que eu preciso melhorar? Não esqueça que a nossa vida, ela é uma constante colheita. A nossa vida é uma constante colheita. Você vive hoje o que você plantou ontem e você vai viver amanhã o que você está plantando hoje. E os princípios do Senhor, os princípios da palavra de Deus, eles estão aqui, eles servem para nos ajudar, para nos auxiliar a termos melhores colheitas nas nossas vidas, a colhermos coisas melhores. Só que a decisão é nossa, a decisão não é de Deus, a decisão é nossa. Seguir ou não os princípios da palavra, seguir ou não o princípio da unidade. A decisão é sua, a decisão não é do Senhor. Então, os princípios, eles estão aqui para te ajudar, para te auxiliar, para te ajudar a amadurecer e para mudar as suas colheitas. Mas não se engane, você não tem como fugir daquilo que você plantou. A vida é feita disso. Inclusive é um princípio da palavra do Senhor, que você o homem colhe o que planta. Em Salmos, para encerrar, lá no Salmo 133, do verso 1 ao 3, diz o seguinte:
quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Jesus ainda hoje intercede pela nossa vida visível nos dias de hoje. Abra seu coração para experimentar uma nova dimensão de unidade com outros irmãos e irmãs da fé. Pare de pensar e falar o que a igreja poderá fazer por mim e comece a agir coerentemente com o pensamento o que eu poderei fazer pela igreja. Todos fazendo assim, haverá unidade e poder, né? Então, como eu falei antes, muda, gira a chavinha aqui dentro, ó. Tlec, gira a chavinha aqui dentro e muda a sua forma de pensar. Muda a maneira como você enxerga as situações. Problemas, adversidades, dificuldades de relacionamento sempre vai ter. Você nem sempre vai ter facilidade de se relacionar com todas as pessoas dentro da igreja ou em qualquer lugar que seja. Você nem sempre vai ter. Mas não é por isso que você tem que deixar de se relacionar. Pelo contrário, você precisa sempre se lembrar do princípio da unidade. É um princípio da palavra do Senhor que precisa ser vivido, que precisa ser cumprido, para que possamos experimentar, para que possamos viver o ID do Senhor. Nem mesmo ministrar, nem mesmo pregar, nem mesmo ganhar almas sozinho você não vai conseguir. Sem ter o apoio, sem ter o auxílio, sem ter alguém para te sustentar, para interceder por você. Uma pessoa sozinha não consegue ir muito longe. Não adianta. E eu creio que não existe nada pior do que você conquistar grandes coisas e não ter com quem compartilhar. Não ter alguém para chegar e dizer, olha, eu consegui, eu conquistei isso. Não ter alguém que se alegre com você. Não consigo pensar em algo que seja mais terrível, porque está totalmente em desacordo com a palavra do Senhor. Todos nós precisamos andar em unidade, precisamos andar em união. Com algumas pessoas você vai ter mais afinidade, com outras pessoas nem tanto, mas independente, que haja sempre o respeito e o entendimento desse princípio, do princípio da unidade. Que a partir de hoje você possa andar entendendo esse princípio, porque as coisas mudam nas nossas vidas a partir do momento que a gente entende e começa conscientemente a praticar. Então hoje nessa aula nós aprendemos e nós falamos sobre o princípio da unidade, nós falamos sobre a importância de andarmos em unidade, que é um princípio da palavra do Senhor. Nós falamos, é um princípio da palavra do Senhor. Nós citamos diversos exemplos da palavra do Senhor, inclusive exemplo do próprio Senhor Jesus intercedendo sobre a importância dessa unidade. Então, que você tenha o discernimento e o entendimento para que possa girar chavinha dentro da sua cabeça e você possa andar diferente, tendo o entendimento daquilo que você está fazendo, tendo o entendimento da importância desse princípio e que você possa fazer a sua parte, que você faça a sua parte. Se o outro não for fazer, não é responsabilidade sua. E não é porque o outro não faz que você tem que deixar de fazer. Faça a sua parte e colha frutos com relação a isso. Amém, gente? Que Deus te abençoe. Todos tenham uma excelente semana na presença do Senhor. Que você tenha sido edificado e que possa aprender a importância de viver em unidade. Amém? Deus os abençoe e até a próxima.